Paz do Senhor Jesus. Estou aqui direto do meu estúdio nessa tarde, no Monte Santo, buscando a presença do Senhor. E a primeira coisa que eu quero declarar sobre a tua vida, em uma palavra ao meu coração, é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todos os seus familiares, sobre todos os seus negócios. De segunda-feira, nós temos na Avenida Imperador 4550 um seminário bíblico Fé. E nós abrimos ontem um espaço para perguntas. Em 10 minutos nós respondemos a pergunta de alguém que está na igreja. E houve uma pergunta muito interessante de uma aluna, que ela fez a seguinte pergunta: como discernir o falso profeta do verdadeiro profeta? E eu respondi esta palavra, e é muito oportuno nós conhecermos isso, porque nós estamos vivendo um tempo que se diz que esse profeta acabou. O profeta não acabou, só que existe o profeta verdadeiro e o profeta falso. Jesus, ele nos vai trazer um ensino sobre isso, ele mesmo ensinando no Evangelho de Mateus capítulo 7. Eu quero ler alguns versículos com o irmão, mas ser bem enfático sobre o assunto. No versículo de número 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O versículo 20 diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos vós que praticais a iniquidade. Então Jesus, ele está dizendo que o falso profeta, como eu conheço o falso profeta? Eu conheço o falso profeta pela vida que ele leva. Eu conheço o falso profeta pela maneira que ele age. O verdadeiro profeta, segundo escreveu Pedro, na sua segunda carta, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 21, ele diz lá que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, um homem santo, o fruto, na realidade, ele quer declarar isso. O fruto é o caráter, é o que diz Gálatas capítulo 5, no versículo de número 19. O fruto é o caráter. E daí nós vamos em Efésios capítulo 4, versículo 11, contrapondo o ponto de que alguns dizem que não existe mais profetas. Vamos ver aqui capítulo 4, o versículo de número 9, dizendo sobre Jesus Cristo. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso sobre Jesus Cristo, ele diz: ora isto, ele subiu, que é senão também que antes desceu, antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas as coisas para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o profeta, ele existe. A palavra aqui no grego para profeta é profeta. Profeta, aquele que busca a revelação do alto, profeta de Deus, porque nós vemos lá em Mateus que existe o falso profeta. O falso profeta é aquele que ele revela, mas ele não revela por Deus. É aquele que ele ordena a cura, mas ele não ordena por Deus. A vida dele é uma vida de iniquidade. Ele usa os dons para se autopromover, mas existe o verdadeiro profeta. E como eu faço? Eu tenho que analisar se o fruto que o profeta ele está declarando, se ele tem fruto, porque o fruto é o caráter. As folhas são os dons,
mas o fruto é o caráter do profeta. Gálatas 5, versículo 19. O fruto do Espírito tem que estar nele, que é o caráter. Veja o que diz Apocalipse sobre a árvore da vida. O que é o fruto e o que é a folha. Capítulo 22, versículo 2. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês. Quer dizer, o caráter é dado todos os dias. O caráter do profeta, ele tem que ser dado mês em mês. A vida dele é olhada durante todos os anos, e todos os anos ele não muda. A vida de santidade dele é a mesma. Então tem profeta de Deus, esse profeta é conhecido como árvore da vida. Tudo que ele fala se transforma em vida. Ele promove a ressurreição. Ele fala inspirado pelo Espírito Santo. Ele traz aquele que está morto para a vida de Deus. E agora veja, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então a folha é o dom. Não existe uma árvore que ela só tenha folha. E não existe uma árvore que só tenha fruto. Uma árvore completa para Deus, ela tem que ter o fruto, que é o caráter. E tem que ter a folha, que é a profecia. Que são os dons espirituais em atividade. Que são a cura de Deus para as nossas vidas. Então, quando você for observar um profeta, não aceite a profecia dele se você não o conhece. Você pode ouvir a profecia. A Bíblia diz: examinai a profecia e retende o que é bom. Como eu vou saber o que é bom? Eu vou saber sobre a vida do profeta, se ele tem fruto, se ele tem caráter. Se ele não tiver caráter, meu irmão, ele é falso profeta. Eu não sei quem usa ele, mas não é Deus. Então entenda uma coisa: não saia buscando profetas. Busque primeiro pessoas que tenham caráter para abençoar a tua vida. Porque se ela tiver caráter, com certeza, o fruto, se ela tiver fruto, com certeza a folha dela vai servir para te curar. Vai servir para libertar. Vai servir para trazer restauração. Vai servir para trazer a vida de Deus sobre a sua vida. Então entenda. O falso profeta, ele não tem fruto, ele só tem folha. As folhas dele podem ser bonitas, mas não tem fruto na árvore dele. Procure conhecer o caráter antes de qualquer coisa na vida de um servo de Deus. Veja se o caráter dele condiz com aquilo que ele fala, condiz com aquilo que ele profetiza. Se assim for, tenha certeza que a vida de Deus está nele e vai passar para você. Fique com essa palavra. Quiser nos conhecer mais, eu te espero segunda-feira às 8 horas da noite na Avenida do Imperador 4500, Seminário Bíblico Fé, grátis. Você vai aprender sobre a verdade de Deus. Você vai aprender sobre o avivamento de Deus. Você vai aprender sobre a atualidade dos dons espirituais. Um abraço no seu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o apóstolo Rogério Xavier, não nego o meu chamado. Fica com Deus.